Fala investidores, sejam bem-vindos aí à nossa série onde vamos analisar todos os fiagros listados lá na B3. E como já deu para perceber, o fundo imobiliário que nós vamos analisar nesse vídeo é o AZQuest, o conhecido AAZQ11 lá na B3. Vai lembrar que essa série tem o objetivo de trazer o máximo de informações possíveis para ajudar você, investidor, a tomar uma decisão de investimento melhor. Ou seja, não é indicação de compra ou de venda desse fiagro. Vale deixar isso bem claro porque o conceito e o objetivo aqui do vídeo é educacional. E para você que caiu de paraquedas aí no vídeo, o objetivo não é falar e ensinar você o que é um fiagro. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eu vou deixar aqui no card para vocês. Bom, para a gente fazer a análise aqui desse fiagro, eu trouxe para vocês os 10 principais indicadores e números que você, investidor, deve analisar e entender antes de colocar um fiagro dentro da sua carteira de investimentos. Ou seja, a gente vai falar aqui do segmento que esse fiagro investe. Nós vamos falar também dos dividend yields, a valorização desse fundo nos últimos 12 meses, analisar com bastante cuidado aqui o indicador P sobre VP, falar da liquidez, a gestão e a administração desse fiagro, a diversificação da sua carteira, falar também da remuneração, ou seja, quais são os indexadores que esse fiagro está investindo, falar aqui das garantias que traz mais segurança para você, investidor, e por último, da macroeconomia, que obviamente afeta diretamente a performance dos fundos de investimentos do agronegócio, os conhecidos fiagros. E para nos ajudar e apoiar nesse vídeo, eu vou utilizar aqui o site da Status Invest, mas fica aí ao seu critério utilizar o Investidor 10, o Fund Explorer e outros sites aí na internet. Eu não sou patrocinado aqui pela Status Invest, eu só vou usar o site deles porque é o site que eu mais utilizo aí no dia a dia, ou seja, já estou mais acostumado. O fundo AAZQ11, ele tem um valor de cota aqui de R$ 7,76. Vale lembrar que ele distribui aqui nos últimos 12 meses 18% em dividendos, um excelente número. Porém, olha essa desvalorização aqui nos últimos 12 meses, 17,27%. Ou seja, o fundo vem caindo bastante aí nesse último ano. Para a gente dar sequência aqui nos indicadores, vamos falar aqui do P sobre VP, que é um indicador que mostra se esse fundo está em um bom momento de se comprar ou não, pois o P sobre VP compara o preço da cota com o valor de patrimônio desse fundo. Ou seja, sempre que esse indicador estiver abaixo de 1, nesse caso aqui 0,89, isso significa que o preço da cota está abaixo do valor de patrimônio desse fundo. E você pode validar isso olhando exatamente aqui ao lado, o valor de patrimônio, 208 milhões contra 186 milhões de valor de cota. Ou seja, investidores, esse seria o momento ideal para você investir aqui no AAZQ11. Hoje esse fundo ele tem aqui em caixa 1,7% do total do seu patrimônio, ou seja, ele tem uma grana aí para investir em novos empreendimentos. Um ponto importante que você também deve levar em consideração antes de colocar um fiagro dentro da sua carteira de investimento é a liquidez média diária, ou seja, esse fundo ele negocia 1,4 milhões de reais diariamente lá na B3. E isso é importante para você, pois mostra a facilidade que você vai ter de vender e comprar as cotas lá na B3 quando você precisar. Ou seja, liquidez é muito importante você analisar. Dando uma olhada aqui na distribuição de dividendos, a gente percebe que desde o início desse fiagro ele vem pagando dividendos de forma recorrente, com um destaque aqui que foi um pouco a mais abaixo nos últimos 3 meses. Mas vale lembrar que a macroeconomia aí vem apresentando sinais negativos, ou seja, isso afeta também a parte de dividendos dos fiagros, mas a gente vai falar disso lá no finalzinho do vídeo. Dando sequência aqui na nossa análise, vamos falar de quem? Dos administradores e gestores desse fiagro. A gestão é feita aqui pela AZQuest. Eu não tenho outros fundos que são geridos aí pela AZQuest, no entanto, a XP Investimentos eu conheço muito bem, inclusive meu patrimônio está quase todo lá. Ou seja, isso traz segurança para você que investe nesse fiagro. Bom, investidores, para a gente dar sequência aqui, a gente precisa analisar os números desse fiagro. E aqui no site Status Invest a gente não tem isso detalhado, então eu recomendo que vocês façam o download aqui do relatório gerencial. Todo mês o gestor do fundo é obrigado a colocar esse relatório público aí para os investidores. E é
claro que eu já baixei ele aqui pra gente. Para você que não conhecia, nunca acessou aí um relatório gerencial, eu recomendo muito vocês olharem aqui com bastante detalhes nas informações, pois aqui a gente tem o valor de cota, valor de mercado, patrimônio, a média de yield da carteira, o tipo desse fundo. Por exemplo, ele foi iniciado aqui em dezembro de 2022, ou seja, é um fundo bem recente aí no mercado, mas para a gente não se estender, eu não vou olhar todos os dados com vocês. A ideia aqui agora é falar de diversificação. E para a gente falar de diversificação, a gente precisa ir lá na carteira de ativos desse Fiagro. Então a ideia é a gente pular todas essas páginas, eu recomendo que vocês analisem também, mas a ideia é a gente falar dessa parte aqui, a carteira de ativos desse Fiagro. Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente ler. Para a gente falar de diversificação, você precisa analisar diversos números importantes. O primeiro é a quantidade de ativos que esse fundo tem na carteira. Dá para a gente contar aqui pelos números um total de 44 ativos, ou seja, ele está diversificado em 44 ativos, todo o patrimônio desse Fiagro. Lembra que eu pulei a parte dos tipos de fundo. Esse fundo ele investe em certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários. Ou seja, comparando com um fundo imobiliário, ele é um Fiagro de papel. Ele investe em dívida. Portanto, ele não tem fazendas ou galpões logísticos dentro do seu portfólio, apenas dívida. Bom, a gente já sabe que todo o patrimônio desse fundo está diversificado em 44 certificados de recebíveis. E para a gente continuar ainda dentro desse segmento de diversificação, a gente precisa analisar quais são esses ativos. Aqui eu tenho um CRA da AgroGalaxy, que é uma companhia listada na B3. Aqui eu tenho um CRA também da AgroCepac, Alvorada, Biopar, ou seja, esse fundo diversifica em diversas empresas diferentes. Além disso, é importante você olhar os segmentos que ele está investindo. Aqui a gente está falando de revenda e distribuição, laticínios, biodiesel e aqui embaixo a parte de diversos. Ou seja, ele também diversifica e divide o seu patrimônio em diferentes segmentos do agronegócio. Portanto, analisem também esses pontos antes de colocar o Fiagro dentro da carteira de vocês. Continuando ainda dentro de diversificação, investidores, um ponto super importante que vocês devem analisar também é o PL, que é o percentual do patrimônio desse fundo para cada um dos certificados de recebíveis. É importante você analisar se esse fundo não está alocando uma grande parte do seu patrimônio em apenas uma dívida, em apenas um certificado de recebível. E aqui ao lado a gente tem o percentual que cada um desses CRAs representam dentro da carteira desse Fiagro. E eu trago aqui para vocês dois pontos de atenção. O CRA Alvorada, que representa 9,53% do patrimônio desse fundo, e o Biopar, que está aqui com 9,62%. Ou seja, o ideal é que esse Fiagro diversifique melhor o percentual entre esses diversos certificados de recebíveis. Então, é muito importante você, investidor, analisar isso com cuidado. E olha aqui o que eu peguei, 11,04%. Ou seja, investidores, se esse CRA aqui apresentar inadimplência, você pode ter um impacto nos seus dividendos de 11%. Ou seja, diversificar o patrimônio dentro desses diversos CRAs é muito importante. Bom, investidores, a gente já falou então aqui do segmento, dos dividendos, da valorização, do P sobre VP, da liquidez, administração, diversificação e agora a gente vai falar desse cara aqui, os indexadores. E essa informação a gente tem aqui também na carteira de ativos. Os indexadores eles podem ser a taxa de juros ou até mesmo a taxa de inflação que vai fazer a remuneração desses certificados de recebíveis. E aqui ao lado a gente tem as taxas. No caso aqui desse CRA da AgroGalaxy é CDI mais 4,25, ou seja, é a taxa de juros aqui do CDI mais um prêmio de 4,25. Aqui a gente tem outros certificados atrelados a pré-fixado, ou seja, o contrato foi fechado em 17,15% nesse caso. Aqui a gente tem um caso de 23,38%, uma excelente taxa. E quando a gente analisa aqui toda a lista, a gente percebe que praticamente todos os certificados de recebíveis estão atrelados ou a juros, ao CDI ou pré-fixados. Ou seja, nós não temos certificados de recebíveis atrelados à inflação. Portanto, esse Fiagro não vai trazer muita proteção
contra a inflação para quem investe nele. Portanto, te protege contra uma alta da taxa de juros e também tem pré-fixados aqui com taxas excelentes. Bom, para a gente dar sequência, faltou falar aqui das garantias e também de macroeconomia. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta importante para você. Você já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê para deixar o like aí pra gente? Olha esse conteúdo. Eu duvido que você encontre algo parecido aí no YouTube. Então, já deixa o like e se inscreve no canal. Brincadeiras à parte, investidores, vamos falar aqui de garantias. O que é garantias? Se um desses certificados de recebíveis apresentar um problema de inadimplência, esse fiagro ele tem que executar a garantia, ou seja, pegar algum ativo desse devedor para cobrir essa dívida que não foi paga. Ou seja, o fiagro ele pode ficar com as terras do produtor, com as máquinas, ele pode ficar com o galpão, ele pode ficar com parte das ações aqui, por exemplo, da AgroGalaxy, que estão listadas lá na B3. Ou seja, se ele tiver um calote, ele precisa ter uma garantia. É igual a gente quando financia uma casa. A garantia para o banco é a nossa casa, que fica lá no nome do banco até a gente quitar o financiamento. O mesmo acontece com o carro. E não vai ser diferente aqui no agronegócio. Então é importante você, investidor, analisar essas garantias. E onde você pega essa informação? Em muitos relatórios gerenciais, os gestores listam as garantias de cada um dos certificados de recebíveis. No entanto, aqui nesse relatório gerencial, eles não colocaram essa informação detalhada, mas a gente tem algumas informações disponíveis aqui. No entanto, aqui na tabela de carteiras de ativos, a gente tem os mitigadores de risco, que seriam as garantias. Por exemplo, aqui a gente tem o aval cruzado de empresa do grupo, ou seja, executando a garantia da AgroGalaxy, ele vai ficar com parte das empresas do grupo. Aqui na AgroCepac, ele tem garantias de terras e também ativos biológicos. Quando a garantia é de terra, investidores, isso é bem interessante, pois terras têm uma excelente liquidez e não perde valor de mercado, diferente, por exemplo, de máquinas agrícolas. Ou seja, analisar essas garantias e o quanto elas são líquidas e não perdem valor de mercado é importante antes de você investir no seu fiagro, pois em caso de inadimplência, você não será tão impactado. E para a gente fechar a nossa análise aqui, faltou falar da macroeconomia, que é fundamental aí dentro do setor do agronegócio, pois ela vai ditar o preço das commodities e principalmente a produção dessas fazendas. Vale lembrar, investidores, que macroeconomia é muito importante em todos os setores do mercado, mas super importante também aqui na parte de fiagros. E eu vou trazer 3 insights importantes sobre macroeconomia que vocês devem analisar antes de comprar ou vender os seus fiagros. O primeiro é a evolução dos preços das commodities lá no mercado internacional. Vale lembrar que todos os produtos do agronegócio são cotados no mercado internacional como commodities, ou seja, o seu preço ele oscila no mercado internacional de acordo com a oferta e a demanda. Quando o preço dessas commodities está lá em cima, a lucratividade das fazendas será alta. Quando está lá embaixo, será baixa ou será negativa. Ou seja, é importante acompanhar o ciclo do mercado. Se o mercado, na sua forma geral, está em alta, os consumidores tendem a comprar mais commodities e isso faz o preço subir. Se o mercado está em uma crise econômica, o preço cai. Ou seja, isso afeta diretamente a performance das fazendas e, por consequência, dos fiagros. O segundo insight que eu trago para vocês, investidores, é a influência do câmbio, ou seja, a taxa do dólar influencia diretamente na demanda desses produtos aqui no Brasil. Se o nosso câmbio está desvalorizado, ou seja, a taxa do dólar está lá em cima, os compradores internacionais preferem comprar do Brasil, e o contrário também é verdadeiro. Ou seja, o câmbio ele é muito importante dentro do agronegócio. E por último, e não menos importante, o terceiro insight que eu trago para vocês são as questões climáticas. Um exemplo disso recente foram as chuvas lá no Rio Grande do Sul, que afetaram diretamente a produção de diversas fazendas. Ou seja, investidores, isso é muito importante ser levado em consideração em um momento de decisão de compra ou de venda, pois pode representar oportunidade de comprar um fiagro por um preço baixo por conta de problemas climáticos que estejam afetando a produção ou até mesmo vendê-lo. Ou seja, investidores, fiagro tem diversos pontos importantes que vocês devem analisar. Agora me diz aí, investidores, faltou alguma informação para vocês aqui nesse vídeo? Deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder vocês. E caso tenha ficado alguma dúvida dentro desses 10 indicadores e números que nós trouxemos aqui nesse vídeo para vocês, deixe a sua pergunta aí no comentário também, que eu vou fazer questão de responder cada um de vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui.
aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.